Na segunda parte desse curso, nós vamos ver um pouco da etiologia da dificuldade no aleitamento materno exclusivo. E como subitens veremos anquiloglossia, embriogênese do freio lingual e relação do freio lingual com a anatomia bruta da língua. O primeiro passo para o diagnóstico da dificuldade no aleitamento materno é entender a origem do problema. Nesse esquema do Dr. Lawrence, de 1989, o qual tomei a liberdade de traduzir e adaptar, vejo uma sequência lógica. Dr. Lawrence primeiro divide a origem da dificuldade entre materna e infantil. Do ponto de vista materno, apesar de citados baixo empoderamento e baixa produção, eu noto que a estrutura física da mama também deveria ser considerada. O formato do mamilo é algo que facilita ou dificulta essa interação da díade. Podemos ver aqui a tentativa da pega de uma criança com anquiloglossia e a mãe com mamilos planos. Essa criança tem 10 dias de vida e apresenta uma anquiloglossia, que seria a língua presa, cerca de 2/3 da área de lâmina, na porção anterior. Observem como há uma elevação característica do assoalho de boca, na tentativa de elevar a língua ao extremo. Na parte lateral, a gente pode observar que tem toda uma membrana aderindo a parte de lâmina da língua ao assoalho, inclusive até a gengiva que recobre o rebordo alveolar. Dessa forma, fica dificultada a ação do músculo, que é o responsável pela projeção e elevação da língua. E aqui a gente acaba tendo uma dificuldade bilateral. Já dizia Antonovsky, em 1979, haja salutogênese, que é o conceito criado em que se resume na capacidade de adaptação ao meio para se manter saudável. Já do ponto de vista infantil, Dr. Lawrence aponta 3 possibilidades de etiologia para dificuldade no aleitamento. Primeiramente, ele mostra que há uma dificuldade quando a criança requer um alto consumo de energia, seja por alteração no sistema nervoso central, uma cardiopatia congênita ou baixo peso ao nascer. A outra situação seria quando o bebê tem dificuldade em absorver o que ingere, ou seja, vômitos frequentes, uma má absorção ou infecção. E essas situações, elas são de caráter médico. Já a terceira situação em que ele aponta seria a baixa ingestão do alimento pela criança, seja por mamadas pouco frequentes, sucção ineficiente ou variações anatômicas. Nesse momento é que eu considero que poderemos dar o suporte odontológico. E aí que entra o aleitamento materno no contexto odontológico. A anquiloglossia, a língua presa, ela é apontada como a segunda causa de dor no mamilo materno, vindo apenas atrás da pega e posição incorreta. A anquiloglossia é quando a criança tem uma dificuldade em exercer as funções linguais. O músculo genioglosso, ele está impedido de trabalhar. Ele tem dificuldade na projeção e na elevação da língua. Vamos entender um pouquinho de língua agora. Entre as estruturas importantes, a língua humana é uma das menos entendidas até o momento. A complexidade da sua anatomia é uma real barreira. Inclusive, é tema citado nesse artigo de Sanders e Moore, de 2013. Existem diferentes terminologias para definir a língua. E isso dificulta a compreensão das variações da estrutura entre os pesquisadores. A língua se divide em 3 segmentos, segundo esses autores: base, corpo e lâmina. A base seria a região, não visível clinicamente, posterior às papilas circunvaladas. O
corpo é a porção que se estende das papilas circunvaladas até o freio lingual. A parte posterior do corpo se situa abaixo do palato mole e a parte anterior do corpo se situa abaixo do palato duro. E a terceira parte da língua seria a região de lâmina. O freio lingual ele se situa entre a lâmina e a parte anterior do corpo de língua. Esses autores mostram aqui, em diversas cores, a complexidade dessa estrutura muscular. Identificam por cores diversos músculos. E aqui, nesse corte sagital de uma peça anatômica, aqui nós veríamos lábio superior, lábio inferior, mento. Estaríamos vendo a língua preenchendo toda a cavidade bucal. Aqui a mandíbula, nesse corte sagital. E aqui, como se fosse em leque, estamos vendo um pouco do músculo genioglosso. Um pouco mais acima é a interseção dos músculos transverso e vertical. E mais na região superior da língua, vemos o superior longitudinal. Uma alteração no desenvolvimento da língua, nessa região de aderência à mandíbula, acaba que limita a função do genioglosso, que seria de protrusão e elevação da língua. Esse artigo de Hong e colaboradores mostra a influência da formação do freio no desenvolvimento da língua, desde o estágio 1 até o 8. E isso vai desde o 28º dia de vida intrauterina até os 6 meses de vida intrauterina. Inicialmente, observamos um órgão amorfo. Em seguida, começamos a identificar as 3 partes da língua: a raiz, o corpo e a lâmina. Tem um momento em que a língua preenche praticamente toda a cavidade bucal do embrião. E o maior eixo é identificado na vertical. A partir desse momento, nós observamos que esse eixo muda e ela passa a ter o maior eixo horizontal. Isso aqui já no estágio 7, de 3 a 5 meses. O que acontece do estágio 3 ao estágio 7, para a língua mudar a posição do eixo principal? Vamos entender aqui. A partir do estágio 3, ocorre a aderência da língua à mandíbula, que é exatamente a formação do freio, em torno do 44º dia de vida intrauterina. Dessa forma, a língua se continua com a mandíbula. Uma vez que a mandíbula cresce para frente e para baixo, a língua toma esse mesmo padrão de crescimento. O desenvolvimento embrionário da língua define a angulação da base do crânio, como podemos ver aqui, estimula o crescimento maxilar e induz a movimentação mandibular. Nessa lâmina, se fizermos um corte nessa região e voltarmos para observar de frente, aqui seria então uma visão frontal, a região de corpo de língua teria um freio normal que se apresentaria dessa forma, perto do estágio 4. A anquiloglossia anterior passa a ser quando esse freio está anteriorizado, seja ao longo da lâmina ou apenas na ponta da lâmina. Dentro de um desenvolvimento normal, nesse estágio, quando a língua se adere à mandíbula, ela passa a ter um trilho, onde ela começa a ter a função estabelecida. A repetição dos movimentos antero-posteriores é que vai dar o início da deglutição.
Ou seja, o freio se forma perto da 12ª semana de vida, entre a 10ª e a 12ª, e imediatamente o bebê inicia a deglutição, os movimentos repetitivos. Em seguida, acontece a sucção com ritmo estável, reflexo do vômito, e vão amadurecendo essa fisiologia. No final da gravidez, encontram-se citações de que o bebê poderia deglutir em torno de metade do volume do líquido amniótico por dia. Ou seja, a partir da 12ª semana, se define um padrão. E, caso ocorra uma alteração na anatomia, todo o desenvolvimento desse padrão vai ser alterado. Ou seja, uma alteração no início da formação da língua leva a uma acomodação de todas as funções dependentes dela. Esse período de desenvolvimento da criança, durante toda a gestação, é importantíssimo para o desenvolvimento e a automatização tanto da deglutição quanto da sucção. Ao nascimento, espera-se que esteja mais do que automatizado e desenvolvido tanto a sucção quanto a deglutição, porque o bebê, ao nascer, ele precisará unir as funções de sucção e deglutição à respiração. E aí sim ele vai estar com a tríade completa para um desenvolvimento de face favorável. Quando há uma alteração nesse padrão desenvolvido de sucção e deglutição pela criança, por uma alteração anatômica, vai comprometer o amadurecimento dessas funções ao nascer. E algumas coisas podem estar muito relacionadas com a anquiloglossia, quanto ao desenvolvimento de terço médio de face. O CID-10, que é a Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde, cita a anquiloglossia no item 38, em outras malformações congênitas da língua, boca e faringe. Entretanto, para um assunto tão complexo, temos apenas um simples nome. Seria importante saber se a anquiloglossia é anterior, se ela é posterior, clássica, com o freio submerso, se ela é parcial da lâmina, se ela é total, enfim, temos várias graduações. E isso está diretamente relacionado ao prognóstico do tratamento. Segundo o protocolo 11 em 2004, da Instituição Médica de Aleitamento, a anquiloglossia parcial seria a presença de um freio sublingual que restringe a amplitude dos movimentos da língua, tanto quanto a protrusão quanto a lateralidade. Não cita elevação de língua. Já a anquiloglossia verdadeira ou total seria a fusão da língua ao assoalho bucal. Knox, em 2010, já define a anquiloglossia como anomalia congênita, que seria uma porção de tecido embrionário que deveria ter sofrido apoptose durante o desenvolvimento, permanecendo na face ventral da língua. Entretanto, vemos várias definições na literatura, mas nenhuma delas abrange todas as variações encontradas nas anquiloglossias. Para se ter uma ideia, a terminologia unificada de saúde suplementar, que é o código TUS, na odontologia dá 2 códigos para o tratamento. Considera frenulotomia lingual, conhecido também como frenotomia lingual, que é o pique lingual, e frenulectomia lingual, que seria um procedimento com uma intervenção plástica também. O TUS médico cita apenas um código TUS para ambos os tratamentos. Ou seja, unificar para facilitar o reconhecimento é válido,
mas nem sempre é o melhor caminho para definir e entender qual a melhor decisão pelo tratamento. Unifica-se a terminologia no CID, unifica-se a terminologia de tratamento no TUS, mas no diálogo entre profissionais, por que não se usa apenas a terminologia mais simples, inclusive a indexada na lista de descritores, como no DEX e no MESH? Fica difícil, o assunto já é delicado e cada um se comunica de um jeito. O frênulo da língua, termo mais escutado entre diversos profissionais de saúde, ele é o sinônimo do descritor freio lingual. Inclusive na língua inglesa, sequer há a palavra mais citada nos artigos, que é frenulum lingual. Apenas apresenta no MESH lingual freno. Quanto mais nós tentarmos convergir para um melhor diagnóstico, um padrão ouro, quanto mais conseguirmos falar os mesmos termos e identificar a anatomia da língua da mesma forma, acredito que estaríamos caminhando para um conhecimento melhor da anomalia e ajudando a definir melhor qual o tratamento ideal e se é que corta. Quanto mais for possível falar a mesma língua, seja nos termos, seja nos descritores, seja nas partes anatômicas, ou definir com precisão o que é a anquiloglossia, mais próximo estaremos, toda a comunidade científica, caminhando para uma melhor qualidade de vida da díade. E como último slide da parte 2, gostaria de apresentar um pequeno detalhe. Unifica-se a terminologia da doença no CID, tenta-se unificar a terminologia de tratamento no TUS. E por que no diálogo entre profissionais não usamos apenas a terminologia mais simples, que seria freio e não frênulo? Inclusive, freio lingual é a nomenclatura, é o descritor utilizado, tanto no DEX quanto no MESH. Na língua inglesa, sequer há o descritor frenulum como sinônimo. Definir um único termo pode ser apenas um detalhe, mas a meu ver é um detalhe que faz todo sentido frente à quantidade de controvérsias que permeiam o tema. Ao unificarmos a forma como abordamos um assunto, seja pela nomenclatura anatômica do que é normal ou anormal, pela descrição específica da anomalia, pela identificação de diferentes tipos de intervenção, estaremos caminhando juntos, de forma multidisciplinar, para, através de um diagnóstico preciso, entender a melhor forma de agir, com o objetivo de evitar o desmame precoce. E é o que veremos na próxima parte.